nosso projetinho dos retrovisores rebatíveis. Ele tardou, porém não falhou. Eles ainda estão brancos, né? Mas eu vou pintar ele de preto. Tem que tirar a capa lá e fazer a pintura. Mas olha aí o danado. Carro destravado. Abriu. Travou. Fechou. Esse procedimento aqui, pessoal, acontece. Eu vou estar trocando ele, né? Porque conforme eu mexo muito no carro aqui, o nosso amigo Danilo lá do Fit até alertou. E realmente fica complicado, né? Como eu tenho chave presencial, agora ela está desativada, né? Porque eu estava usando no botão. Nessa hora que eu cheguei próximo dele já era para ter aberto. Então também há a possibilidade de estar acionando ele somente quando eu ligar o pó-chave. Então vai ser no pó-chave mesmo que eu vou estar deixando para não ficar abrindo e fechando a todo momento, né? Então tá aqui a chave, abrindo ele, seta funcionando normalmente dos dois lados. Show de bola. Então aqui a sequência do fio para regulagem do retrovisor é exatamente essa. O vermelho para o verde, o roxo para o branco e o marrom para parece rosa isso aqui. Então essa aqui é a combinação certa aqui, no caso, para a regulagem do retrovisor. Estou agora 4 fios, amarelo e branco da seta e azul e verde do rebatimento. Agora o que a gente precisa? A gente precisa aqui no botão de trava e destrava encontrar qual que vai ser o pulso, né? Acredito eu que vai ser o negativo. Então vamos ter que achar aqui um positivo e encontrar aqui o fio de trava e o fio de destrava. No caso nós temos o botão original, como vocês podem ver, vou tentar focar um pouquinho mais, ele tem essa quantidade de pinagem. E o botão na qual eu vou usar tem 2 a mais, que são nessa última fileira. Contando da esquerda para a direita, só tem um fio, e nesse caso aqui tem 2. Então esses 2 aqui são os 2 fios na qual eu tenho que colocar nesse chicote, que é o chicote original, para que esse botãozinho aqui de trava e destrava funcione. Aí pessoal, esses são os fios. Como é que eu consegui esses fios aqui? Desmanchando, como eu já falei anteriormente, um chicote como esse daqui, ó, que ele é de módulo de injeção. Então é só tirar esses fios. Não é uma tarefa fácil, tem que desmanchar, né, esse conector com cuidado para poder tirar com os conectores aqui em bom estado. Então aí o que eu vou acrescentar, né, nesse plug aqui, 2 fios, que seria referente ao fechamento e a abertura do retrovisor, né? Adicionados os fios, anteriormente eu falei para vocês que era 2 pinos, né? Que são apenas 2 fios que são relacionados ao botão, como diz o diagrama, né, do módulo. Eu vou estar mostrando o diagrama daqui a pouco, mas na verdade são 3 fios. Então assim, já que eu tô com a mão na massa, eu já coloquei. Se por um acaso não houver necessidade de usar, ele vai ficar isoladinho aqui. Aí no caso, para desmontar essa parte aqui, pessoal, tem um monte de parafuso nas costas do forro de porta, né, que tá aqui. Eu já retirei, não tem segredo, é só meter na chave e guardando os parafusos. Como vocês podem ver, tem parafuso até aqui que já está basicamente desmontado. Como eu vou precisar erguer o vidro aqui agora para mim tá passando os fios por essa borracha, então eu vou ter que erguer o vidro novamente e vou ter que encaixar aqui o chicote nesse plug aqui. Então passando aqui para a fiação do módulo. O módulo é esse danadinho aqui, que depois eu vou estar mostrando para vocês da Flexton. E temos aqui o diagrama. O diagrama diz o seguinte, pessoal: azul com branco e cinza com branco é o que vão para o retrovisor, é o que é o responsável pelo rebatimento. Esse azul e cinza, esse daqui vai para o botão, que é responsável pelo acionamento lá dentro do carro. Esse vermelho e preto com vermelho, eles são jampeados, né? Vou juntar os dois e vou estar colocando num positivo direto. Esse preto aqui ele é um negativo aterrado na lata. O roxo vai ser um pós-chave, né? Encontrar um pós-chave. E esse marrom com vermelho e branco com vermelho é o que vai nas trava e destrava do carro, né? Das portas do carro. Então é basicamente isso. Para passar a fiação dentro do carro, pessoal, é um pouquinho trabalhoso. Precisa aí de um lubrificante para poder usar aí um arame rígido como esse aqui, ó. Deslocar toda a borracha aqui e tá passando aí o fio. Passou um boi, passa a boiada inteira. Então partindo para a sequência aqui de instalação, vamos começar aqui pelo trava e destrava. Aqui diz que a entrada do comando para ativar
é um marrom com vermelho. É esse chicote aqui, né? Como eu já mostrei anteriormente. Então vai ser o marrom com o vermelho. Aqui, ó, entrada de comando ativar, ou seja, esse daqui é o travar. Esse marrom com preto, pessoal, a gente não vai usar. A gente só vai usar o marrom com vermelho e o branco com vermelho. O branco com preto também não vai ser usado. Aí como é que a gente vai identificar qual que é a trava e qual que é a destrava do carro? Primeiramente a gente precisa ter um multímetro e identificar um fio positivo. Aqueles dois fios amarelos que vocês estão vendo ali embaixo, que é a ponteira do positivo do multímetro está ligado, ele é referente a um pós-chave, né? Ele é puxado ali da tomadinha 12 volts. Essa tomadinha aqui, ó, que a gente tem aqui. Esse fio ele é um 12 volts pós-chave, tá? Então a gente vai usar esse fio aqui para alimentar esse chicote aqui também. E depois a gente tem que encontrar um positivo direto, que vai ser ali naquela caixa de fusíveis ali, né? Então vamos por partes primeiro. Vamos identificar aqui qual que é a trava e qual que é a destrava. No caso, como vocês podem ver lá, ó, aqui está destravado, né? Então a gente tem que achar o de trava. Aqui nessa tomadinha que é da trava e destrava, o que acontece? Quando a gente coloca aqui, eu já identifiquei anteriormente, ó, no vermelho. Coloquei aqui no vermelho, o negativo, ele dá 0 lá no multímetro. Lembrando que a ponteira positiva do multímetro no 12 volts, ligadinha lá, e a negativa aqui. Aí, por exemplo, se eu travo o carro, travei o carro, aí ele vai dar os 12 volts lá. Esse é o fio de trava. Aí o fio de destrava tá logo abaixo dele, que é o fio roxo, que tá lá 0. Agora eu vou destravar ele e ele vai dar 12 volts. Aqui o botão de... Esse é o de destrava. Destravei, a ponteira continua no mesmo lugar, deu os 12 volts. Então o que eu identifiquei? Aqui no Honda City, o vermelho é o de trava e o roxo é o de destrava. Agora eu vou estar mostrando uma outra configuração para vocês. Carro aberto, vou me afastar aqui. Travou, vai fechar um lado, vai fechar o outro, ele já recolheu. Aí no caso eu vou entrar dentro do carro, destravou, ele não abriu. Vou entrar aqui. Então agora dentro do carro, vocês viram que eu destravei o carro, mas não abriu os retrovisores. E eu vou ligar aqui o painel. Agora sim, ele vai abrir. Então essa é uma configuração na qual eu achei bastante interessante para quem ainda tem um uso moderado, né? No meu caso, aqui como eu estou sempre usando muito o carro e toda hora tá entrando e saindo dentro do carro, né? Eu acredito que eu vou acabar deixando na opção de deixar o rebatimento somente aqui no controle. Aqui eu aperto ele fecha, aperto novamente, ele abre. Então o controlinho aqui, para mim ele vai ser mais útil por causa de estar fazendo conteúdo aí pro canal. Toda hora abre o porta-mala, toda hora faz algum vídeo e tal. Então acredito eu que quanto menos usar os retrovisores aí, melhor vai ser. Então aqui no meu caso, vocês viram que tem 3 configurações, né? Para abrir e fechar na trave de destrava, para fechar na trava e abrir aqui no pós-chave, no caso, ou deixar totalmente aqui no controlinho. Então no meu caso eu vou deixar no controlinho, por quê? Porque a cidade onde eu moro é bem tranquila, o carro fica muito pouco na rua, fica mais em garagem, né? Mais dentro de quintal, então não tem o porquê eu estar deixando ele sempre nessa configuração. Ele vai abrir e fechar várias vezes sem necessidade. Então eu vou deixar somente aqui no controle e quando eu for deixar o carro na rua, aí sim eu vou deixar acionado aqui.